Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. É uma oportunidade maravilhosa que a graça de Deus me concede para apresentar mais um programa Fé Perfeita aqui pela TV Fé Perfeita, que está 24 horas no ar, propagando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que é, sem dúvida alguma, a expressão do amor de Deus. Estamos também, através desta emissora amiga, deste canal de televisão, que entra na sua casa nesta hora, que transmite todos os dias neste horário esta programação Fé Perfeita. Lembrando que você pode acessar o nosso site pela internet www.feperfeita.org.br 24 horas. Programações como entrevistas, cultos, programas televisivos, hinos, enfim, filmes evangélicos e bênçãos para a sua família. Hoje nós vamos continuar falando aqui neste programa e eu quero tomar a Bíblia Sagrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E Paulo, aqui no seu versículo 3, ele disse: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nesta série de programas que eu preguei recentemente, com o tema Você crê na Bíblia? Você crê que a Bíblia é sagrada? Eu expliquei que a palavra Bíblia, ela tem um significado de uma biblioteca, ela é oriunda da palavra biblioteca, que é um conjunto de livros. Então, nós temos 66 livros aqui na Bíblia, e isto faz a Bíblia ser uma biblioteca. E a pergunta seguinte foi: você crê que a Bíblia é sagrada, que ela faz a diferença entre todos os livros que já foram escritos aqui na Terra? Apesar de ser o livro mais vendido, eu quero afirmar a você que também é pouco crido. A maioria das pessoas que carregam a Bíblia e que estudam suas profecias, eles, na verdade, não podem viver. E se não podem viver, ainda que atestam crer, você está vendo que não creem, porque, na verdade, se crescem, então colocariam em prática aquilo que a Bíblia ensinou. A Bíblia tem uma finalidade de nos aproximar de Deus e permitir que nós, na verdade, entremos na mente do Eterno e conheçamos fatos que são benéficos para nós, para a nossa posteridade e para toda a sociedade. A Bíblia também nos oferece a oportunidade de entrarmos na mente do Eterno e conhecer o que ele pensa e qual é o seu procedimento, porque da maneira que Deus agiu uma vez,
ele nunca mudará, ele agirá sempre da mesma maneira. Então, isso nos dá uma ideia de que Deus é imutável, de que Deus não precisa se modernizar, que ele é o eterno. E a expressão do Novo Testamento, através de Paulo, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou através de Malaquias, eu, Senhor vosso Deus, não mudo, fica bem clara diante dos nossos olhos. Então, nós estamos lendo aqui que Jesus nasceu segundo as Escrituras, morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Você vai ver que a Bíblia Sagrada, ela só é sagrada para aqueles que lhe obedecem e para aqueles que acreditam nos seus ensinamentos. E nós podemos afirmar categoricamente que todas, sem exceção, todas as palavras contidas na Bíblia são e foram inspiradas pelo Espírito Santo. E que nenhuma falhou, nenhuma das suas profecias falharam. E eu quero dizer que Deus, na sua infinita sabedoria, para suplantar e superar a uma distância longínqua a mentalidade humana do homem que pensa ser alguma coisa e às vezes quer até discutir com Deus certos assuntos. Eu quero afirmar aqui para os senhores que Deus sempre sabe mais do que eu e do que você. Deus sabe melhor. Afinal de contas, ele é o eterno, ele é o Elohim que subsistiu por si próprio, ele nunca envelheceu e você sabe que você passa a maior parte da vida sem entender nada. E esta é uma grande verdade, porque a maior das ignorâncias, como diz, a ignorância é a mãe de todos os males, a maior de todas as ignorâncias é pensar que você sabe. E eu poderia perguntar a qualquer dos meus telespectadores, o que é que você sabe a respeito da sua própria vida? Você não sabe por que nasceu, porque você está na família que você está. Você não sabe por que você nasceu na cidade onde você nasceu, no estado que você nasceu, no país que você nasceu. Você não sabe me dizer por que a sua vida aconteceram tantos problemas que você não tem como explicar. Quer saber de uma coisa? Você não sabe o minuto seguinte da tua vida, não sabe do amanhã. O que você sabe mesmo a respeito da vida? Nós temos muitos conceitos, mas na verdade, quando você chega à realidade, o homem é uma coisa fútil, vã. E a própria medicina e a própria ciência se supera a cada dia, mostrando que aqueles que afirmaram saber, não sabiam. Daqui um pouquinho aquilo está suplantado, foi deixado para trás muito. Então, pare um pouquinho e não seja ignorante para afirmar que você sabe. Eu estou aqui dizendo a você que se você for humilde e reconhecer aquilo que nós somos, limitados, sabe, finitos, com uma vida muito curta, nada podemos discutir com o eterno. E Deus não é como nós, que às vezes queremos provar e comprovar que nós sabemos, que nós somos, que a nossa palavra vale. Deus não discute. Ele não tem que discutir leis do universo, ele não tem que discutir sobre a criação, ele não tem que discutir sobre a aparição do ser humano na Terra, ele apenas deixou que as pessoas conhecessem todo o seu programa. Você quer questionar? Você vai ver que todos aqueles que questionaram com Deus ou com a Bíblia já se foram, já passaram. E se você ainda é tão tolo que quer questionar, um dia desse você também irá. E o eterno permanecerá para sempre. Deus é infinito e imutável. É este autor de toda a sabedoria, desta perfeição que são as leis que governam o universo e governa a sua própria vida.
E esta confiança que ele tem em si, no seu poder, é tão grande que não pode medir com o Zé Mané como eu e você. Ele não tem que mexer a ponta do dedo. Ele não vai se desgastar tentando convencer a quem não quer aceitar as realidades. Você é finito. Você só tem um pouquinho de massa cefálica no cérebro e quero dizer a você que você, num destes dias, com toda a sua arrogância, petulância, vaidade, presunção, vai passar. Deus permanecerá sendo Deus. Sua palavra é imutável. E o que ele estabeleceu e deixou que os humanos descobrissem, descobrem. Nenhum homem nunca criou uma lei. Nenhuma lei que foi apenas descoberta, a lei da eletricidade, ou todas essas leis que o homem descobriu, da física, e tudo isso, só Deus permitiu que o homem descobrisse. Mas, na verdade, o homem nunca criou nada, nem pode fazer nada. E o conceito de Karl Marx, que disse que o homem não faria nada que ele não pudesse resolver, você sabe que furou, porque quando o homem tentou e fez, né, pegou o átomo e dividiu e criou aí então as bombas atômicas e estas coisas todas, o que eles estão fazendo com os lixos atômicos? Eles não podem se desfazer daquilo. Este é o grande problema. Mas Deus não. Deus criou, por exemplo, uma coisa que na minha visão e na visão de qualquer ser humano é uma coisa complicada, que não deveria ser criada. Eu estou falando agora do seu inimigo, do diabo, deste ser que Deus não somente criou, mas treinou e o dotou de uma capacidade, de uma habilidade que você diz, como é que Deus tem coragem de fazer uma coisa desta? Você só conhece o bem se você conhecer o mal. Já se dizia que não existe trevas, existe a ausência da luz. Então você sabe que Deus precisou de se afastar para que deixar as trevas acontecer, para você saber valorizar a luz. Você sabe quão boa é a saúde quando você adoece. Você sabe dar valor a uma coisa que você perde. Foi necessário, então, dar oportunidade para que as trevas se manifestassem, o mal aparecesse para que a alma do homem suspirasse e desejasse as coisas boas. Por exemplo, não há uma pessoa sensata que não deseja ter uma família equilibrada. Nós sabemos que o único ser que está interessado em destruir, em magoar, em ofender o ser humano é o diabo. Na verdade, isto eu sei de cor e salteado. Este inimigo do bem, da paz, da bondade, da vergonha, do que é justo, é Satanás. Então ele lançou-se completamente contra a família. Quando eu disse qualquer pessoa equilibrada quer ter uma família equilibrada. Então você vê que quando o diabo quis atingir o ser humano, a primeira coisa que ele desestruturou foi a família. Ele partiu em cima de Adão e nós sabemos pela Bíblia Sagrada que o pecado original citado aqui no livro de Gênesis não foi morder uma maçã, mas foi o fruto proibido foi exatamente o sexo, ou seja, Satanás insuflou a serpente, que era um animal entre o homem e o chimpanzé, muito mais próximo do homem do que o macaco, para enganar e seduzir a Eva. Eu estou dizendo que a serpente era mais próxima do homem porque ela andava ereta, ela falava, ela tinha inteligência, então ela tinha menos do que o homem, só uma faculdade, a alma, mas era um espírito bem evoluído, bem próximo do espírito do homem. Então, ele tinha as mesmas
a mesma quantidade de cromossomos do homem, arrastou a Eva e a seduziu. E você sabe o que acontece quando um homem engana e seduz uma mulher. Então, quando Adão veio receber Eva, Paulo disse, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a seguir, que Eva não era mais virgem. Então você vê que o primeiro pecado foi um adultério, uma quebra de virgindade, e daí um pouquinho, então, avançou-se contra a família desta natureza. Depois vem um filho do mal, que a Bíblia apresenta como Caim, sendo filho do maligno. O pai, humanamente falando, era a serpente. Por isso Jesus e os profetas sempre atribuíram a uma raça de pessoa como raça de víboras, descendente das serpentes. Este ser se lançou, usou o cartucho chamado sexo, desmoralizou uma família e no final, na finalização, você vai ver que o quadro teria que ser o mesmo. Ele se lançaria contra a família e desmoralizaria a família como desmoralizou nos dias em que nós estamos vivendo. E então trouxe através do sexo, agora de uma maneira hedionda, pervertida, suja, banal, como eu tenho afirmado aqui nos programas, esta condição em que a sociedade se meteu. Primeiro, nós vimos, começou devagarzinho a desmoralização, tirando as roupas das mulheres e fazendo com que os homens perdessem o brilho e aceitassem essa condição como sendo uma coisa natural, porque tudo tem que se naturalizar. Se não for naturalizado, você foi passado de moda. Então, a primeira tentativa é esta. Naturalizou a roupa curta, não é? As pernas das mulheres começaram a ser de fora, os seios, e daqui um pouquinho naturalizou a perca da virgindade, as mocinhas podem sair, depois vem o namoro do ficar, que é com um e com o outro, e depois sair com o namorado, e já chama-se namorado, não tem nada de namorado, e você chama aquilo de namoro quando aquilo é prostituição, sabe? É fornicação, é sujeira, é adultério, é mancha, e tudo isto vai se acumulando e se acomodando com o passar dos anos, dos dias, tudo vai se tornando natural. Depois, então, quando isto já se tornou natural, então agora vamos dar um último tiro. Este é o último tiro. O último tiro agora é o casamento de homens e mulheres, não é? Mulher com mulher e homem com homem. Então nós vamos chegando no fim do poço. Eu já disse e volto a dizer, será que isso dá certo? Será que isto é uma coisa pelo menos coerente? Eu diria claramente para você, sem medo de errar, que isto chama-se depravação, sujeira. Agora, eu não censuro porque você pode ser depravado. A Bíblia diz que os homens amam as trevas mais do que a luz. Isto é amar o diabo mais do que amar a Deus, isto é amar o mal mais do que amar o bem. Então, você tem opção para você fazer o que você quiser. Mas eu estou olhando que, segundo as Escrituras, o mal estava aí. Agora, quando nós olhamos a proposta da Bíblia de que Jesus Cristo haveria de nascer, segundo as Escrituras, é exatamente em virtude disto. É Deus, sabendo que o mal estava aí às portas, precisava então de um antídoto, de um remédio que pudesse curar. Então, ele vem, segundo as Escrituras, para perdoar os nossos pecados. Isto vale dizer que todo e qualquer pecado pode ser perdoado. Aliás, só existe um pecado, o resto são atributos, produtos, frutos do pecado. O pecado é você não crer. Foi isso que aconteceu com Eva. Eva não creu na palavra de Deus, isso chama-se incredulidade. E ela então, duvidando da palavra, pecou. E quando ela pecou, aí então a primeira coisa foi dúvida. Esse é o pecado.
Então, a consequência do pecado veio o adultério. E a consequência do adultério veio Caim, que matou seu irmão Abel, e, após matar seu irmão Abel, estabeleceu, conforme a Bíblia Sagrada, saiu da presença do Senhor e então criou uma cidade. Aqui está o início da civilização em que nós vivemos. A primeira cidade mencionada na Bíblia foi uma cidade que se chamou Enoque, que era o nome dado ao primeiro filho de Caim. Então, você para um pouquinho e pensa que quem criou a vida na cidade não foi Deus. Este é produto da árvore da ciência do bem e do mal, este é produto da civilização. E dentro desta cidade, então, você vai ver que houve uma poligamia, o homem podia viver com duas mulheres, houve assassinato, é o que nós estamos vendo, houve aqueles que se preocuparam em produzir para sustentar a vida da cidade, que nós chamamos hoje de agronegócio, que temos que usar bastante pesticidas e inseticidas e encher a nossa alimentação de veneno para matar o nosso semelhante, não é? Mas desde que isto gere lucro, está nos refrigerantes, está na comida enlatada, está na necessidade de se manter a vida na cidade. Muito bem, você tem tudo isto aí nesta árvore da ciência do bem e do mal, e você tem tudo isto aí, inclusive, se você olhar no capítulo 4 de Gênesis, você vai encontrar uma classe que influenciou os moradores da cidade, porque, afinal de contas, morar numa selva de pedras sem ter pelo menos entretenimento não teria graça. Então apareceram a classe artística, aqueles que tocavam, que cantavam, tem aqueles que fabricam armas, tem aqueles... E tudo isso, tudo que você está vendo hoje e que os telejornais mostram e os jornais estão mostrando, a violência, o crime, a homossexualidade, sabe? O trato com o semelhante como se não fosse semelhante, mata sem nenhum escrúpulo, mata com armas, mata com alimentação, mata de todas as maneiras. Isto parece que não é nada, mas quando você observa tudo isto, isto é aquilo que Jesus disse, que o diabo veio para matar. Então mata-se primeiro, através de comida, através das mãos sanguinárias, como foi Caim, e depois mata-se também, como Caim, por que razão Caim matou Abel? Por causa da religião. Então é questão do culto. Eu não estou chamando ninguém aqui para olhar para a religião, estou chamando você para olhar para a palavra de Deus. Tudo isto é consequência de quebra da palavra. Quebrou a palavra, a consequência veio inevitavelmente. Então, você sabe que isto chama-se pecado, é a quebra da palavra. Quando Eva duvidou, então arrastou a sociedade, o mundo, a esta condição. Nós temos guerras, nós temos problemas familiares, nós temos violência na cidade, nós temos miséria, fome, menino, pai sem filho, ou filhos sem pais, e etc. Nós temos toda essa desorganização, inclusive uma religião também diabólica. Diabólica por quê? Porque é insuflada pelo diabo. Fazem culto como se estivesse fazendo para Deus e Deus rejeita e Satanás aceita. Então nós temos aí uma religião que é contrária à palavra, e isto é pecado, isto é incredulidade, e gerou toda esta desordem que nós estamos vendo. Tudo isto é fruto do pecado. Mas a Bíblia disse que Deus prometeu vir através da semente da mulher para perdoar o pecado da humanidade, oferecer uma nova oportunidade para você que está me assistindo, que como eu nasci nesta civilização, precisei do sacrifício de Jesus Cristo, porque mentir, roubar, adulterar, não é? E fazer coisas erradas e ser ingrato, isto é papel de todo ser humano. Você que está me assistindo
por certo, sabe que você já roubou do seu pai, da sua mãe, uma moeda, uma laranja, isso é roubo. Não importa, você já teve atos libidinosos de sexo espúrio atrás dos muros, nos banheiros, nessa vida suja da sociedade. Todos nós, os seres humanos, já manchamos nossas mãos e viemos ao mundo nesta condição. Mas, segundo as Escrituras, Jesus nasceria para levar os nossos pecados. Foi a Escritura que eu li na abertura deste programa e quero dizer para você que Deus nunca falhou com sua palavra. O que Ele prometeu fazer, Ele fez. Ele veio na forma humana para morrer pelos nossos pecados, segundo sua palavra. E ficou escrito. Meu tempo acabou, mas eu vou voltar no próximo programa para nós continuarmos falando da infalibilidade da palavra. A palavra é infalível e se você se agarrar à palavra, você vai chegar a uma conclusão que você pode ser salvo, perdoado de todos os seus pecados, quaisquer que sejam, mediante o seu arrependimento e fé no sacrifício de Jesus Cristo. Vamos orar? Eu espero que isto abençoe a sua família. Deus, por crer em Tua palavra, eu estou aqui pregando e insistindo com as pessoas para crer em Jesus e para se afastarem das trevas, do diabo, do mal, disto que destrói a vida desta sociedade. No nome de Jesus, abençoe aos meus telespectadores, aqueles que querem perdão e precisam da salvação. Ajuda-os, como também Tua palavra diz que o Senhor nos curaria e nos abençoaria e dirigiria as nossas vidas aqui. Eu entrego a todos, em nome de Jesus Cristo, pedindo as Tuas bênçãos. Amém.